Boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã, estou trazendo aqui um desenho pequeno, vou buscar fazer de forma bem fácil, é para quem está começando a pintar tecido agora, tá? É uma tortinha de cereja, veja que bonitinho, não é? Então, gente, estou realmente aqui trazendo um pequeno desenho, mas com muito detalhe. E é bem importante a gente treinar bem esses pequenos detalhes, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa tortinha. Aqui eu estou começando com o ocre ouro, o pincel número 8 da cerda macia e clareador. Venho passando nesses pequenos detalhes. Não esfumaço de forma circular, mas eu sigo aqui exatamente o desenho que é para não deformar. Com o siena natural, bem pouquinho, também o clareador, eu vou misturando mais ou menos nesse ocre ouro, porque essa parte aqui de trás é sempre um pouquinho mais sombreada. E nesses mínimos detalhes, tá vendo? Parece aqui, né, uma greguinha. E você vem cada pontinha passando um detalhe aqui, um detalhe ali, um pingo de siena aqui, um pingo de ocre ouro ali, e assim a gente vem meio que mesclando essa tinta, mas veja que eu não aperto o pincel no tecido, faço meio que batidinha, porque a massa, quando a gente faz, quando ela assa, ela nunca fica aquela massa lisa, né? Sempre tem uma manchinha lá, uma manchinha cá. O que não pode é ter mancha de tinta branca. E tem trigo cru. Antes que essa tinta seque totalmente, eu venho com um pouquinho de marfim também. Detalhe que agora eu já venho com esse marfim quase sobre essa tinta que eu passei. Esfumaço, desculpa aí se minha mão ficar um pouquinho na frente, tá? Mas tem momento que não tem como a gente fugir, né? Passo aqui. Não vou passar nele todo, apenas como eu fiz com as duas tintas, eu faço com ele agora também. É um manchadinho, tá? Ó, aqui, clareador. Aqui, depois a gente vem definindo a parte de sombra e luz, tá? E assim também eu completo aqui, essa bordazinha da tortinha, tá? Nessa parte onde está esse traço, tá vendo? Eu vou fazendo, vou começar a fazer com o siena natural. Ponho aqui mesmo, nesses cantinhos onde já tá sujo com as outras tintas, não tem problema, porque eu vou trabalhar de qualquer forma, né? Com elas. Bem diluída, ainda molho bem no clareador. Estou com o pincel número 8 da Cerda Macia, da Kondo, velhinho, mas ele é muito bom para a gente trabalhar. Eu começo por aqui. Vou dando uma certa profundidade entre esses detalhes pequenos, tá? Siena natural. Com clareador. Não preencho todo, passo aos poucos, para a tinta não secar, porque o tempo aqui mudou, está chovendo, mas ainda assim a tinta seca rápido, tá?
risco de secar antes da hora. Agora, com o ocre ouro, clareador, eu trabalho entre esse siena que eu passei agora, tá? Olha só. Espalho bem essa tinta, mais com as costas do pincel, mas eu preciso deixar essa tinta aqui, tá? Clareador muito longe de mim para variar. Clareador, siena natural. Veja que eu não cubro totalmente, tá? Esse siena, olha. Estou esfumaçando com o pincel para cima, para baixo. Siena, nada de siena, desculpa aí, ocre ouro. Clareador. Depois que eu já marquei aqui com o siena, eu até posso fazer movimento aqui circular com o pincel, desde que eu não fuja aqui do desenho dessa tortinha, tá? Para não deformar o meu desenho, tá bom? E veja, quando eu venho trazendo aqui, ó, para perto desse mínimo detalhe, eu mantenho mais claro. Então, aqui, ó, posso, tá vendo? Esfumaçar de forma circular, não tem nenhum problema. Agora, eu sigo aqui do mesmo jeito. Vou terminar esse lado aqui como eu fiz aqui, mas é jogo rápido, porque eu volto ainda com o marfim. Eu preciso pegar essa tinta molhada, tá? Passei aqui desse lado também. Alguns pequenos detalhes eu deixo para fazer com um pincel bem pequenininho. Agora eu venho com o marfim, com esse mesmo pincel. Não pego o clareador agora, tá? Porque tá bem molhadinha essa tinta, não dei chance dela secar. Venho aqui, nessa parte mais alta aqui, para baixo, faço meio que, tá vendo, olha? Já marcando, definindo esse detalhe bonitinho que ela tem. Mas aqui pelo meio, tá? Ó, esfumaço bem. Avanço o mínimo para cima das duas cores que eu passei primeiro, que foi o siena e o ocre ouro, né? Tanta tinta que a gente até se confunde, olha. Marfim clareador. Primeiro eu venho nessa parte da frente, porque é mais iluminada sempre. E faço esse esfumaçado com o pincel de cima para baixo, de baixo para cima, pincel de lado. Passo essa tinta, limpo o pincel para tirar alguma coisa que eu acho que seja muito e continuo, tá vendo? Sempre mais pelo meio, tá? Marfim. E veja que eu vou seguindo, né? Ele vem, tá vendo? Ó, vem se fechando aqui para baixo. E eu venho acompanhando esse detalhe. É quando você treinar aí legal, já estiver fazendo direitinho, você já não vai mais nem se preocupar com esse detalhe, tá? Nem mesmo esses riscos aqui embaixo você vai fazer mais. É só seguir esse aqui, tá vendo? Ó, esse bonitinho aqui, né? Mais pro lado. Com o mínimo do marfim, eu agora começo a passar bem rente a essa marca, porque ela vai chegando pro lado, ela vai diminuindo aqui, olha só.
Passei, trouxe até aqui pertinho e agora eu trago aqui pra dentro, não cobrindo totalmente essas cores, tá? Faço a mesma coisa nesse. E vou trazendo aqui pra cima, bem pouquinho. Catando o restinho que tiver ali. Não dá pra estragar material, né? Mas com esse pincel sujo do marfim, eu vou pegar um pouquinho do siena natural, porque eu vou acertar aqui com a tinta pro lado de fora do pincel. Já vou trabalhando e buscando contornar para apagar esses detalhes do carbono, né? Ó, nem fiz mais misturinha, apenas estou raspando o restinho do marfim que estava aqui. Com o siena, eu vou passar nesse ladinho, tá? Que a parte do cantinho é sempre mais escuro, né? Aqui também. A parte mais clara é mesmo por aqui, de frente logo. Mínimo do marfim, bem pouquinho. Eu venho fazendo uns detalhes aqui também. Quase como eu fiz no comecinho, tá? Ó, umas manchinhas ali, umas manchinhas aqui. Porque eu estou fazendo com a tinta antes de secar, que elas secam juntas e se misturam, ficando bem suave essa baguncinha aqui em cima, tá? Com siena natural e clareador, eu venho fazendo espero que não apague todo aqui. Mas se apagar também, depois não tem problema, a gente vem e risca de novo, né? A gente não vai deixar de fazer a nossa tortinha por conta de um risquinho, né? Olha só, eu venho fazendo aqui, pouco ali. Aqui eu já passo logo em tudo, porque eu vou cobrir isso aqui. Clareador e ocre ouro. Faço um detalhe aqui, quero deixar bem perto, aproximar bem da massa real, tá? 100% não vamos conseguir, nem perfeito, porque sempre digo que perfeito é o nosso Deus, mas a gente busca fazer de forma que fique interessante, né? Passei esse ocre ouro, agora eu venho com o marfim, clareador, sujo nesse restinho de ocre que está aqui, e nessa parte mais do meio aqui pra cima, eu vou trabalhar com essa misturinha. Agora eu já venho passando a tinta e respeitando esses, tá vendo? Esses traços aqui, que vai ser a massa, né? Legal, né? Fazer bem bonitinho, olha. Passo aqui, pego de novo, passo aqui, mais nessa parte aqui da frente, tá? Tô esfumaçando mesmo, tá? Clareador. E venho fazendo mais nessa parte aqui, tá vendo? Que fica bem de frente. E pra cima. Ultrapassar um pouquinho ali, não tem problema, depois a gente refaz, tá? E vou atacar agora nesses restinhos que estão ali. Com siena natural também, bem ralinho. Ó, pode ver que ele quase, tá vendo, ó?
clareador, porque o clareador ainda vai deixar ele mais ralinho, olha. Siena natural com um pouquinho de clareador e com um pouquinho do ocre ouro. Não misturo, pego assim, tá? Sujo todo o pincel. E vou trabalhar nesta parte aqui de trás. Se você não ficar preocupada de cobrir os riscos, pode vir também já, ó, passando, não tem problema, tá? Depois vamos trabalhar sobre ele, né? Mais um pouquinho do ocre ouro. Faço aqui também. Respeito ali a minha cerejinha. Você pode ver que essa parte que eu passei primeiro, estou deixando bem mais claro, tá? Clareador, porque aqui tá praticamente só no tecido, sem tinta. E posso vir também, ó, e assim eu já venho manchando o que já estava aqui no tecido, ó. Nesse cantinho aqui perto da cerejinha, um pouquinho mais escuro. E venho esfumaçando agora. Eu pego um pouquinho do marfim e venho também dando uma esfumaçada, passando sobre essas que eu passei, um pouquinho lá, um pouquinho cá. Veja que ficou uma mais clarinha, uma mais rosadinha, né? Esse ocre ouro, ele parece dar um rosadinho assim no final da história. Uma sujeirinha do marfim. Vou só passar aqui e com o outro lado do pincel, tá? Com esse restinho de marfim, faço a mesma coisa aqui, ó. Passo o marfim com um lado e esfumaço com o outro, olha. Pego desse lado e passo com o outro. Eu dou uma esfumaçadinha aqui, ó, com o pincel sem tirar de cima do tecido, tá? Tudo isso antes que essa tinta seque. Aqui a gente quase que precisa trabalhar assim de jato, né? Tipo, ao invés do avião, não, a gente vem de jato. Então, aqui o mínimo. Precisa ter uns pontinhos. Aqui. Mínimo mesmo, tá? Afinal, eu tô fazendo aqui uma massa, né? E a massa não pode ficar toda assim, senão ela vai, vão dizer assim, ih, ela queimou a torta. Escondidinho, né? Aqui pra trás, ó. Mas eu não posso deixar também parecendo assim tão queimado. Aí já passa até mesmo, olha, vê que apareceu, né? Bonitinho aqui o risco, né? Não cobriu nada, né? Agora que eu vou lavar o meu pincel. E volto com esse mesmo pincel, puxando aqui pra trás, olha. Tá? Não esfumaço, apenas puxo, deixo essas manchinhas, porque essas tintas vão secarem juntinho, tá? Aqui essa sujeirinha do ocre com essa sujeirinha do marfim, faço aqui também, olha. Opa, tem um pelinho, tempo que não aparece pelinho na minha pintura. Tá vendo? Esse restinho, faço aqui também. Tudo muito suave, delicado, tá? Eu estou com um pouquinho do marfim e um pouquinho do ocre ouro. Eu venho refazendo
aquela parte mais iluminada que fica logo aqui de frente, assim, e para cima, não é? E eu preciso iluminar essa parte, diferenciando da parte de trás. Com o mesmo pedacinho que eu esfumacei limpo sem tinta, eu pego um cheirinho apenas do marfim e venho passando bem aqui, ó, pertinho dessas massinhas que estão por cima, tá? E faço aqui, não faço em todos os lados, tá? É um pedacinho ou outro e assim recebe mais iluminação, tá? Com o outro ladinho do pincel que tá sujo, eu faço aqui também com o outro ladinho do pincel sem tinta, eu venho esfumaçando. E assim eu faço aqui, nessas que estão mais para cima, mais de frente para mim, tá? Como eu fiz o marfim com o ocre ouro, agora eu faço o marfim com o siena natural. Não misturo tudo aqui, vou fazendo aos poucos, tá? Vai virar logo o outro lado do pincel também. E vou fazer nesses cantinhos, porque a parte do canto sempre tem mais sombra, né? Esfumaço, passo nele todo, esfumaço. Passo aqui também e esfumaço. Um pouquinho do clareador. Aqui eu já pego um pouquinho mais do siena. Essa parte aqui ainda tem um pouquinho mais de sombra, tá? E já passo agora aqui, na verdade até em tudo. E vou arrumando aqui. Com essas misturinhas mesmo que eu estou aqui, vou pegar um pouquinho mais do marfim, clareador. Tô aproveitando esse que já estava e botei um pouquinho menos. Opa, botei um pouquinho mais. Quando eu vou passando essa misturinha aqui pelo meio, veja que eu vou preservando essa parte aqui, tá vendo? Bem na bordazinha, né? Mas com esse tonzinho, tá? Esfumaço bem também, que agora eu estou cobrindo mesmo toda a traminha que tenha ficado. Lavo o pincel com o siena puro. Eu faço aqui, acerto esse aqui, tá? Tinta bem diluída, como você pode ver daí. E vou limpando meu pincel por aqui. Depois eu venho fazendo um acabamento para cobrir um pouquinho a marca desse lápis que eu deixei, que é para você ver daí bem direitinho, tá? Com o outro lado do pincel, limpo o marfim. Pego o mínimo porque eu venho fazendo umas batidinhas que eu fiz no começo. Mais detalhe, eu faço essas batidinhas aqui antes que ela seque, tá? Eu preciso que essas tintas sequem juntinhas aqui, porque uma vem se unindo à outra, tá? Me dando esse tom bonitinho. Só um pouquinho aqui, só um pouquinho aqui. Essas aqui eu não ponho. Cato esses restinhos
E faço aqui na parte também que ficou mais para trás, né? Que sempre tá mais escondidinho, sempre recebe também mais uma sombra mais forte, tá? Logo em seguida, lavo e seco o pincel, porque eu venho com esse marfim de novo, clareador, ocre ouro, não misturo, apenas sujo o pincel assim, ó, tá? Não faço essa mistura toda, eu dou aqui uma mexidinha para deixar bem o pincel cheio com essa tinta, tá? Agora eu venho trabalhando aqui, como eu fiz da primeira vez. Venho aqui por cima dessa parte mais alta, né? Dá um volume aqui nesses motivos, nesses detalhes, tá? Ó. Ora faço com marfim, ora eu faço com a misturinha. Por quê? Essas massinhas, quando assadas, elas não têm uma cor só, né? Tá vendo? Fiz uma com marfim, faço a outra com uma misturinha e venho trazendo aqui. Estou sem clareador aqui, tá? Apenas botei um pouquinho ali, ó. Elas estão logo de frente para mim também, e é onde recebe mais iluminação. Com o clareador, esse mínimo aqui do marfim, eu faço agora aqui. Oi, nem peguei. Aqui, ó. Limpo o pincel para tirar esse excesso e eu venho esfumaçando. Estou com esse pincel número 8 da Condo de Cerda Macia, bem macia na verdade. Com essa misturinha, também faço aqui, ó. E assim eu vou definindo aqui esse desenho, tá? Depois com o pincel pequenininho eu vou acertar para fazer igual aqui, tá? Passo na daqui também. Espalho bem essa tinta. Deixo bem ela no tecido para cobrir cada traminha. Com esse restinho que eu fiz aqui. Antes que ela, agora eu já até vim misturando. Depois eu vou fazer aqui tipo contorninho, tá? Olha, com esse mesmo pincel, eu faço aqui com o Siena Natural agora. Nas lateraisinhas, são um pouquinho mais escuro, tá? E eu venho aqui, ó, marcando mais esses que já estavam. Eu vou circular aqui, ó, e já definindo um contorno, tá? Esfumaço de cima para baixo, um pouquinho mais. E venho aqui, ó, um pouquinho mais. Bem esfumaçadinho. Finalzinho aqui eu venho depois ainda, tá? Volto para essa misturinha com um tiquinho apenas do marfim. E vou aumentar esse aqui, ó. Um pouquinho mais. Um pouquinho só a mais. Elas vão secando e vão se unindo aqui, tá? Com o mínimo do marfim, nem peguei, pondura, ó. E agora eu faço desse lado apenas, ó. Aqui. Faço aqui. E um mínimo apenas aqui. Então, elas vão secando e aqui não muda nada, tá?
vão secar do jeitinho que elas têm que secar. Caso seque, você acha que precisa só clarear um pouquinho mais, com um pincel pequenininho eu venho com o marfim, tá? Com essa misturinha também. Aqui, apesar de eu ter deixado um tom mais forte aqui, eu agora venho com essa misturinha, porque ele recebeu uma luz aqui, ó, não sei da onde não, gente, tá? Ó. Eu só sei que tem. E eu vou respeitar, tá? Tem ali. Tem aqui pertinho da fruta, ó. Mais um pouquinho, vou definir aqui essa claridadezinha aqui, tá? E ó. Eu não... Bom, gente, vou precisar dividir esse vídeo pelo menos em duas partes. Porque apesar de ser um desenho pequeno, mas ele é bem detalhado, tá? Tem algumas partezinhas aqui tão minúsculas que a gente precisa fazer e explicar direitinho, porque é uma pintura para quem está começando a pintar tecido agora, tá? Eu virei assim um pouquinho, para trabalhar, para não ficar com a mão em cima, senão fica meio complicado, né? Mas eu espero que você esteja gostando desse vídeo, que você assista, tá? Se você estiver assistindo e gostar, compartilhe, divida com alguém, dê o seu like. Então é isso, gente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus. Em segundo e terceiro e quarto, não sei, agradecer a você e a todos vocês que vêm me acompanhando nos meus vídeos até agora, tá? Bom final de semana, um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Não perca o próximo